Freire e mantenedor do site historiaexpressa.com.br. Vossa Senhoria tem o tempo regimental de 20 minutos, com as tolerâncias também dessa presidência. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Saúdo, em especial, os deputados presentes, os membros da mesa de debates e os telespectadores que acompanham esta audiência ao vivo. Considero pertinente apontar o que considero também uma negligência, que são as faltas, já que estamos aqui tratando de um tema substancial no tocante à educação brasileira. Agradeço o convite e a confiança estabelecida frente às sílabas que pronunciarei aqui nesta sessão. Encaro este empreendimento com amor, ainda que em outro espaço geográfico, sistema representativo e com uma qualidade antagônica de membros, sinto-me em modesta sintonia com a boa tradição constitucional e intelectual de nosso país. Fui imbuído de falar sobre os problemas pedagógicos de Paulo Freire. Portanto, pretendo aqui não esgotar o objeto, mas apresentar de forma substanciosa, dentro das possibilidades, do porquê Paulo Freire não poder ser considerado um patrono adequado para este país, terra de Nabuco, Machado de Assis, Luiz Gama e tantos outros gigantes. Para introduzir adequadamente a questão sobre a pedagogia de Paulo Freire, lanço a pergunta: afinal, o que é a pedagogia de Paulo Freire, tão comentada e tão pouco discutida? Em suma, é uma pedagogia que promete o controle total do homem sobre o homem. Lança uma substituição de uma forma social por uma outra, considerada esta a adequada. Ela inverte a ideia de minoria, pois minoria não são aqueles que se delegam tais. Minorias são aqueles que de fato merecem o título de minoria. Exemplo, há uma minoria considerável de professores que hoje no Brasil leem mais de um livro por ano. Ou seja, se pegarmos a ideia do filósofo espanhol Ortega y Gasset, vamos perceber que somos o país das massas e não somos o país das minorias, pois as minorias muitas vezes são ignoradas, pois elas sim representam aquilo que é díspare do comportamento das massas. E por comportamento das massas, ainda relacionando a concepção de Ortega y Gasset com a pedagogia de Paulo Freire, apresento ela como uma imensa fábrica de mimados, pois ela forma alunos que acreditam poder se comportar fora de casa da mesma forma que em casa, que alegam possuir comportamentos inegociáveis. A pedagogia de Paulo Freire, dando seguimento a esta curtíssima exposição, entende o seu objeto este, o aluno, como um elemento biológico, ou seja, um elemento manipulável, ignorando por completo os elementos característicos da identidade da pessoa humana. Paulo Freire acredita no presente, pois suas obras continuam sendo lidas, replicadas e sendo a densa parte da composição bibliográfica de nossas universidades. Paulo Freire, patrono da educação brasileira, escreveu a sua fundamentação em que ele buscava provar ser ele portador de uma capacidade ímpar, ou seja, alguém capaz de formar o homem / o aluno perfeito, o aluno absoluto, ou seja,
através da sua pedagogia, ele acreditava que chegaríamos ao fim da história, à formação do homem perfeito, da consciência de massas, sendo essa consciência a geradora de uma fórmula humana ideal. Por fórmula humana, acrescento dois autores, George Orwell, Huxley, que trabalharam justamente no tom da literatura, criticando o universo de fabricação de humanos. Paulo Freire ignorou iniquidades, ignorou o bem, escolheu um lado sem reserva alguma. Foi, portanto, um doutrinador e não um analista. Paulo Freire escreveu: saber narrar é não apenas exercício de memória, mas é também estimular, prestem muita atenção, a tomada de posição. E que posição é essa de Paulo Freire frente aos seus acontecimentos históricos que presenciou, descreveu e, enfim, que interpretou? Começo apresentando ainda a pedagogia de Paulo Freire, trazendo à luz, trazendo ao debate a pedagogia do oprimido, sua obra clássica. Na página 233, escreveu Freire: a revolução é biófila, é criadora de vida, ainda que, para criá-la, seja obrigada, prestem atenção, a deter vidas que proíbem a vida. O patrono da educação brasileira justificava o genocídio soviético, o genocídio cubano. Pois, ainda, segundo Freire, o que não expressou Guevara, talvez por sua humanidade, na página 232 do mesmo livro, é que foram exatamente esta humildade e a sua capacidade de amar, ou seja, Che Guevara, com a sua capacidade de amar, que possibilitaram a sua, aspas, comunhão com o povo. E esta comunhão, indubitavelmente dialógica, se fez colaboração. Segue Freire: veja-se como um líder como Guevara, que não subiu a Sierra com Fidel e seus companheiros à maneira de um jovem frustrado em busca de aventuras. Reconhece que a sua comunhão com o povo deixou de ser teoria para converter-se em parte definitiva de seu ser. Até no seu estilo inconfundível de narrar os momentos da sua e da experiência dos seus companheiros de falar, de seus encontros com camponeses leais e humildes, numa linguagem, às vezes, quase evangélica, este homem excepcional revelava uma profunda capacidade de amar e comunicar-se. Não se enganem, ele não está falando de Jesus Cristo, de nenhum profeta. Ele está falando de Che Guevara. Daí a força de teu testemunho, tão ardente quanto deste outro amoroso, o sacerdote guerrilheiro Camilo Torres. Seguindo ainda a apresentação sobre a pedagogia de Paulo Freire, a liderança de Fidel Castro, agora na página 223, e de seus companheiros, na época chamado, aspas, aventureiros irresponsáveis, por muita gente, liderança eminentemente dialógica, se identificou com as massas submetidas a uma brutal violência, a da ditadura de Batista. Batista este que o movimento negro nunca o defendeu, sendo ele, negro, minoria, e que tinha um exercício de governo em plena Cuba superior àquela que Fidel Castro deixou depois de anos de tirania e tortura. Com isto, segue Freire, não queremos afirmar que esta adesão disseu tão facilmente. Exigiu testemunho corajoso, a valentia de amar o povo e por ele sacrificar-se. Exigiu testemunho da esperança nunca desfeita de recomeçar após cada desastre, animados pela vitória que,
forjada por eles com o povo, não seria apenas deles, mas deles e do povo, ou deles enquanto povo. Agora, uma outra deserção, uma outra traição registradas por Guevara nos seus relatos da guerra revolucionária, em que se refere às muitas adesões, também eram de ser esperadas. Vejam, Paulo Freire, patrono da educação brasileira, justificando o genocídio caribenho. Dando seguimento às leituras, agora, nosso patrono defende o maior genocídio da história da humanidade, Revolução Cultural Chinesa, em que chineses tiveram que comer, inclusive, folhas de árvores, pois não tinham outro recurso alimentício. Segue, página 214 da Pedagogia do Oprimido. Como entendemos a Revolução Cultural Chinesa, leia-se aí, 100 milhões de mortos, no mínimo. É o máximo de esforço de conscientização possível que deve desenvolver o poder revolucionário, com o qual atinge a todos, não importa qual seja a sua tarefa a cumprir. Desconfiar dos homens oprimidos, página 230, não é propriamente desconfiar deles enquanto homens, mas desconfiar do opressor hospedado neles. O opressor hospedado neles foi a justificativa para a tirania nazista, a tirania soviética, a tirania maoísta, dentre outras tantas. Desta maneira, quando Guevara chama atenção ao revolucionário para a necessidade de desconfiar sempre, desconfiar do camponês que adere, do guia que indica os caminhos, desconfiar até de sua sombra, não está rompendo a condição fundamental da teoria da ação dialógica, está sendo apenas realista. É que a confiança, ainda que básica ao diálogo, não é a priori deste, mas uma resultante do encontro em que os homens se tornam sujeitos da denúncia do mundo para a sua transformação. Daí que, enquanto os oprimidos sejam mais o opressor dentro deles que eles mesmos, seu medo natural à liberdade pode levá-los à denúncia, não da realidade opressora, mas da liderança revolucionária. Há tanto a se dizer e tão pouco tempo tenho. Porém, Paulo Freire, creio, escreveu o suficiente, ao menos para o tipo de conversa que estamos aqui estabelecendo. Mas na verdade, me sintonizando com a fala do procurador Guilherme, anexo como Paulo Freire entendia a ideia de pais e filhos na sua relação com a escola. Pedagogia da Autonomia, a obra que, segundo os conhecedores de Paulo Freire, eu me entendo é a obra em que ele desenvolve com melhor qualidade, dentro das suas possibilidades, o seu pensamento pedagógico. Por melhor qualidade, leia-se onde ele consegue apresentar a sua visão pedagógica sem cair em tamanha militância. Não podem, nem devem omitir-se, mas precisam saber e assumir que o futuro é de seus filhos e não seu. Está falando da relação pais e filhos, na página 103 da Pedagogia da Autonomia, edição Paz e Terra. É preferível, para mim, reforçar o direito que tem à liberdade de decidir, mesmo correndo o risco de não acertar, a seguir a decisão dos pais. É decidindo que se aprende a decidir. A posição da mãe ou do pai é a de quem, sem nenhum prejuízo ou rebaixamento de sua autoridade, humildemente aceita o papel de enorme importância de assessor ou assessora do filho ou da filha. Portanto, o pai e a mãe deixam
de ser pai e mãe e passam a ser assessor e assessora de seu filho ou filha. Assessor que, embora batendo-se pelo acerto de sua visão das coisas, jamais tenta impor sua vontade ou se abespinha porque seu ponto de vista não foi aceito. Pensem vocês, o pai conversando com seu filho sobre a educação sexual nas escolas, com tantos exemplos que o procurador Guilherme trouxe. O pai tem uma visão, um ponto de vista, e o aluno tem outro, o filho tem outro, e o pai e um filho debatendo sobre aquilo que ele recebeu na escola. É a sonegação máxima do exercício da liberdade doméstica, do exercício da educação domiciliar. Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém, seguiu Paulo Freire. Há muitos outros trechos de outras obras, Educação e Mudança, dentre outras tantas, que eu poderia trazer, mas não disponho do tempo. Mas, dando quase por encerrada a minha manifestação, entendo que, mais do que ser de esquerda ou de direita, isto aqui ultrapassa os limites de qualquer ideia de dignidade da pessoa humana. Se você entende a sociedade sob o viés materialista e encara o espírito da luta de classes como a sua explicação existencial, mas você se escora neste tipo de pedagogia, lamento, é genocida como Paulo Freire foi genocida, cúmplice de genocídio. E falo isso sem parecer fanático, falo isso embasado nas frases de Paulo Freire. Por fim, diferente dos apologetas de Freire, estou num nível de pensamento relacional, não relativista. Por isso, essas frases, extraídas das duas principais obras de nosso patrono da educação brasileira, eu falo isso com dor, me constrangem. O Brasil, terra que tanto amo, merece, no mínimo, muito mais do que isso. Paulo Freire deve ficar no limbo do constrangimento histórico da história nacional. A terra de Machado de Assis, para ficar só com ele, não pode ser conivente com este tipo de patrono. Patrono, exemplo, o pai, o modelo pedagógico. Aí vem a pergunta: os professores não leem isso nas universidades? Acredito que não, e me escoro no índice apresentado pelo projeto Retratos da Leitura no Brasil, publicada no Estadão, dia 18 de maio de 2016. 50% dos professores não leram um único livro ao longo do último ano. Vejam só, 50% dos professores, segundo a pesquisa do projeto Retratos da Leitura no Brasil, publicada esta no Estadão, dia 18 de maio de 2016, dentre tantos dados sobre o universo de leitores em nosso país, temos este que destaco aqui: 50% de nossos professores não leram um único livro ao longo de um ano. Um único livro. E é fácil sair da universidade sem ter lido uma obra completa sobre o autor que você tanto versa, já que a faculdade é a grande disseminação de polígrafos, filtrados de modo parcial, da mesma forma com que Marx filtrou sobre o universo do operariado inglês, como apontou Gilberto Freire e tantos outros. Gilberto Freire, este também sonegado em um universo em que este Freire predomina e o pernambucano que tanto amou o Brasil é mal interpretado e sempre tido como aquilo que ele nunca foi. Por fim, se 50% dos professores não leram um único livro ao longo de um ano, é compreensível sim que Paulo Freire, ele de fato, ele não é seguido nas faculdades. Tem até 5 minutos, Garenço. E que bom que ele não é seguido. E que bom que ele não é seguido. Não é verdade?
Pois se fosse de verdade, o que teríamos dentro das salas de aula? Gulags? Um ambiente ainda pior do que o que já temos? Pois, tristemente, hoje a educação no Brasil, ela é debatida a partir de elementos empíricos que invalidam as teses. Ou seja, se você parte de um universo de escola pública, você aí sim é abalizado para comentar sobre educação. Mas antes que eu seja apontado como coxinha, burguês, dentre outras coisas, sou aluno da escola pública desde sempre. Ou seja, parto do universo de uma realidade nua e crua. A concepção de Lenin sobre a Revolução se fundamentava na importância dada aos intelectuais, pois os intelectuais, segundo Lenin este que no campo teórico, a meu ver, foi o pior disseminador do marxismo, servem os intelectuais para a elaboração da doutrina revolucionária. A doutrina revolucionária surge da união das massas que despertam para a vida e a luta social consciente e de uma elite intelectual armada com a doutrina marxista. Ainda que Paulo Freire tenha se inspirado em Rousseau, Ernest Bloch, dentre outros tantos intelectuais marxistas e neomarxistas, ou ainda pré-Revolução Francesa ou pós-Revolução Francesa, a concepção fundante de sua pedagogia é a ideia da luta de classes. Portanto, associar a pedagogia de Paulo Freire ao marxismo não é errôneo, muito pelo contrário, é cronológico. Agradeço o espaço dado. O Brasil, terra que tanto amo, repito isso, merece muito mais. Muito mais. Sem mais. Obrigado. Vossa Presidência agradece ao professor. Deixa tudo como está. Exatamente. Bem, no que toca a LDB, partilho a minha visão que é crítica no tocante à sua própria existência. Defendo uma ideia de uma educação liberal, leia-se, fundamentada nos princípios clássicos da educação, sem com isso soar alienado no tocante ao nosso contemporâneo. Ou seja, discuto a relação estreita do Estado com os princípios pedagógicos que temos em nosso país, não apenas nas 2 últimas décadas, mas desde a era Vargas. Portanto, para evitar situações como essa, apresentada pelo Superior Tribunal de Justiça, mandado de segurança número 7.407, os filhos não são dos pais, como pensam os autores, são pessoas com direitos e deveres, cujas personalidades se devem forjar desde a adolescência em meio a iguais, no convívio formador da cidadania. Aos pais cabem, sim, as obrigações de manter e educar os filhos consoante a Constituição e as leis do país, asseguradoras do direito do menor à escola. Agora pergunto, que autoridade tem o Estado brasileiro para se autodefinir formador de cidadanias? Que autoridade tem o Estado brasileiro para querer postular a formação de cidadanias? Por ser crítico, portanto, à própria existência desse tipo de leis, e talvez, aí abro a discussão para outro espaço, sobre o próprio modelo, substância do Ministério da Educação, já que busca formar cidadanias e não sanar de verdade, dentro das suas possibilidades, desculpem a rima, os verdadeiros problemas de nossa educação. Pois o Estado brasileiro, que não é capaz de sequer escolher um bom patrono da educação,
não pode ter autoridade de formar ninguém e de sequer desenvolver leis, diretrizes e bases de qualquer princípio pedagógico. Essa é a minha visão. Após os questionamentos por parte do relator, passamos agora ao de História do Brasil, Thomas Giuliano, para suas considerações finais, já agradecendo a sua presença e contribuições junto a esta comissão especial. Obrigado, presidente. Bem, compilando as manifestações e ainda dando certo seguimento à minha fala, trago, tentando ser ordenado, alguns elementos que, agrupados, são a síntese de boa parte das exposições. Primeiro, aqui recorto a notícia que, para o Procurador-Geral da República, a norma afronta os princípios constitucionais de educação democrática e do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, assim como a liberdade de consciência dos estudantes. Certo. Os trechos que trouxe sobre a pedagogia do oprimido, o entendimento sobre a divergência no tocante às off-cells, as células oculares dos seguidores de Paulo Freire, endossam esse tipo de afirmação? Exato. Nesse sentido, o Procurador-Geral da República, que, escorado em uma Constituição que sequer respeita no seu sentido simbólico, pois Paulo Freire não pode ser símbolo de uma nação como o Brasil, ele sim afronta a Constituição brasileira, ainda que eu não me sinta como cidadão representado pela Carta de Promessas de 88. Mas retiro a minha visão de cidadão e apresento no sentido histórico. Nem Marx defendeu a relação estreita entre o Estado e a educação. Complemento aí a minha fala anterior. Marx, em síntese, defendia a educação popular a cargo do Estado como um objeto a ser rejeitado. Isso ele escreveu no próprio Manifesto Comunista, que é a base, o eixo fundante da concepção do seu sentido histórico. Ou seja, nós temos aqui, muitas vezes, uma relação que é pior do que o entendimento que Marx tinha sobre a relação educação e Estado. Quem se perde na selva escura, e a selva escura é o nosso atual caso pedagógico, fatalmente acaba do inferno, inferno simbólico, frase esta de Ortega y Gasset. Ou seja, quando se fala de inferno, sou obrigado a trazer novamente, agora de forma um pouquinho mais ampliada, aí, os seguintes dados apresentados pelo projeto Retratos da Leitura no Brasil, novamente publicado pelo Estadão, dia 18 de maio de 2016. 67% da população brasileira não houve, dentre esses 67% da população brasileira, não houve uma pessoa, eles afirmaram, que incentivasse a leitura em toda a sua trajetória. Dentre os 33% que se sentiram influenciados ao longo da vida a buscar um livro como um meio de obtenção de algum conhecimento, apenas 7% apontaram os professores. São estes os professores que hoje defendem um princípio pedagógico que não conhecem e, mais do que isso, que possuem uma relação tão desarticulada na formação substanciosa de seus alunos. O deputado Eduardo Bolsonaro citou de forma correta a relação de Paulo Freire com esses eixos contemporâneos, ou seja, com as bases sociológicas de seu tempo, fazendo delas pautas substanciosas do desenvolvimento pedagógico e metodológico. Escreveu Freire: uma primeira condição a ser cumprida é que, necessariamente, devem representar situações conhecidas pelos indivíduos, cuja temática se busca
o que as faz reconhecíveis por eles, possibilitando desta forma que nelas se reconheçam. É desrespeitoso julgar que todo aluno, dentro de uma sala de aula, tem a obrigatoriedade de conhecer cocaína, conhecer loló e não conhecer o colo da sua mãe. Certo? Não quero soar militante, apaixonado, mas não consigo ser indiferente a este tipo de forma de compreensão tão abjeta de uma pluralidade humana que é cada ser humano. Então, deputado Eduardo Bolsonaro, corretíssima a analogia, precisa, fundamentada em Paulo Freire. Por fim, pegando o exemplo do racismo que vi ecoar aqui na mesa. Que racismo é esse tão combatido? O racismo de movimentos que não sabem expressar quem foi Luiz Gama, Padre Nunes Garcia, Mestre Valentim, dentre outros tantos negros notáveis de nossa história, mas que exaltam figuras torpes, que maculam não os negros, mas os brasileiros, pois somos uma nação mestiça. Como filho intelectual de Gilberto Freire, acredito nisso. Paulo Freire não pode mais ser entendido como sinônimo de amor, nem como extensão simbólica de uma espécie de São Francisco, como tantas vezes vejo isso ser replicado. Entendo, concluindo aqui a minha fala, que temos aqui um momento histórico em todo o desenvolvimento de sessões, pois discutimos a educação brasileira a partir de um princípio, ampliando essa discussão, quem sabe no futuro, para coisas ainda mais sérias. É fundamental a discussão, é fundamental não só a ideia do projeto, mas também a abertura à divergência que não se encontra. Fico à disposição para ensinar todo o adepto de uma ideia de racismo quem foi e quem foi Luiz Gama, Nunes Garcia e os negros que citei. Quem foram? Os negros notáveis de nossa história, sonegados. Para ficar só com racismo, poderia pegar outros casos, mas aí eu me estenderia muito. Certo? Obrigado. A presidência agradece